Hello, galera do Acelera Food Nation, de novo, como sempre, 10 horas da manhã, 10, 2.00, você pode acertar o seu relógio como se fosse o Big Ben de Londres, porque aqui é pontualidade britânica, tá bom? Ó, nosso convidado de agora é um cara muito especial na minha vida, nos meus negócios. O mantra do meu curso, né, e da minha mentoria, é um dos principais motivos da minha existência, atualmente, né, é ensinar a galera como que eles podem ter um negócio que funciona redondinho, sem que o dono precise estar ali enlouquecido o dia inteiro, com o nariz enfiado lá dentro do negócio, sem poder tirar férias. Eu não estou falando por tirar férias, não. Eu estou pensando para refletir sobre o negócio, para refletir sobre expansão de um negócio, de ter aquela terceira liberdade que eu comentei, agora a terceira fase do negócio que eu comentei na palestra passada. Mas seria muito estranho se eu ensinasse essas coisas e não aplicasse isso na minha própria empresa, né? Então, tudo que eu ensino, todas as minhas plataformas, o meu Insta, o meu curso, a minha mentoria, é tudo sobre coisas que eu já vivi e coisas que deram certo. Aí sim eu posso ensinar. Eu não posso ensinar as coisas que eu não vivi. E o meu convidado para essa entrevista agora, ele é muito importante para nesse percurso que eu tive na minha vida de empresário. Não, empresário para chinês, empresário. Ele é o diretor-geral da minha própria empresa, Rodrigo Oliveira. Venha para cá, Rodriguinho. Belas palavras. Bom dia a todos e a todas. Tudo bom, cara? Tudo ótimo. Como está meu som aí? Tá tudo ok? Tá. O seu negócio aqui está sendo bem tocado. Aqui não dá para mexer a câmera aqui, senão eu ia te mostrar. Porque o Rodrigo está na casa dele, porque ele também tem... Ele também conseguiu transmitir essa mentalidade para baixo da galera dele, então ele está lá no calor do celular enquanto a coisa está acontecendo aqui. Está ali o Thiago na técnica, está a galera trabalhando ali, mas está todo mundo. Não se preocupe que o seu espaço está bem cuidado. Rodriguinho, quantos anos a gente trabalha junto, cara? Olha, salvo engano, 17 anos, mais ou menos. Assim que a gente se conhece e trabalha junto há 17 anos. Desde o início, eu conheci o Rodrigo, pessoal, quando eu era diretor do Rádio Rock Café, e eu voltei para São Paulo, fui convidado para tocar as operações da T4F, que é uma das maiores empresas de shows do Brasil. E o Rodrigo trabalhou comigo na T4F, ele era o financeiro, né, do departamento que eu trabalhava na empresa, e a gente se deu muito bem desde o começo. Aí depois, quando eu resolvi, né, sair dessa empresa para tocar os meus próprios negócios, o Rodrigo veio junto com a gente e está comigo desde então. Depois ele passou a ser meu sócio e hoje praticamente ele toca o nosso negócio. Ele é o diretor-geral da empresa. Ô, Rodrigo, quantos business plan a gente fez junto na nossa vida? Olha, não sei, eu estava pensando, sei lá, eu calculo, assim, sem exagero, mas, sei lá, acho que uns 100 pelo menos a gente deve ter feito. Pelo menos uns 100 business plan. Cara, para todos os tipos de negócio. Você está aqui nos escutando, esse cara aqui, o Rodrigo, é o rei do business plan. Cara, pensa aí, quais são os relevantes que a gente fez? Eu acho que tem dois tipos. Acho que tem os relevantes e os curiosos. Eu acho que os curiosos foi um restaurante na Itália. Isso foi curioso. Eu lembro que o Marcelo, ele estava passando férias na Itália. Isso foi muito curioso. E aí ele me ligou e falou assim, eu tô aqui na Itália, num restaurante, não lembro onde que era, se era aquela cidade de pedra lá, não sei como é que chama, enfim. Chama Colle de Valdelsa, é muito estranho o nome. Aí ele me ligou e falou, tô aqui comi num restaurante, o restaurante é muito bom e tal, só que o italiano não manja nada de negócio, ele não sabe nem quanto ele fatura, não... Vamos montar um business plan. E ele me deu algumas premissas na época lá, de número de pessoas, preço médio lá e tal, e a gente acabou fazendo um business plan e o Marcelo ajudou o italiano lá a tocar o negócio dele de forma melhor. Isso foi um estranho. Teve um que acho que você nem lembra, esse foi estranho também, que a gente fez uma lavanderia também. Também. E outro curioso que eu estava pensando aqui... O cabeleireiro também a gente fez. Cabeleireiro também, o spa.
Spa em Campos do Jordão. Também a gente já fez. Agora, importante, teve vários, né? Teve o do próprio Otávio Café, teve, nossa, dos nossos negócios que a gente fez, do próprio Jardim Leopoldina, onde você está aí agora, foi um business plan. Também foi um negócio que a gente comprou e que não tinha nenhuma estrutura financeira de business plan, enfim, de DRE, não tinha nada. Na verdade, sabia-se quanto faturava e quanto gastava, então somente. Qual a importância, Rodrigo, da gente entrar? Qual a importância da gente entrar num negócio, cara, com um business plan, com os números todos calculados? Cara, porque tem muita gente que entra em negócio assim, porque acha que o negócio é legal, mas que não faz as contas, né? Como que você vê isso? Olha, eu acho que é imprescindível, né? Porque não, no meu modo de ver, seria quase impossível começar qualquer atividade econômica que não tivesse um business plan feito antes, né? Enfim, antes e durante, porque o business plan depois ele se transforma numa DRE, né? No demonstrativo de resultado. Na verdade, ele se transforma num orçamento e depois do orçamento, o orçamento se converte numa DRE. Quer dizer, exatamente. E assim, como administrar um negócio sem que você saiba quanto você fatura, quanto você gasta, quais são as suas despesas principais, seus custos principais, né? Aquilo serve para o dia a dia, para tomada de decisão, né? Então, quer dizer, o que você vai fazer no mês seguinte ou no mesmo mês? Se você tem isso nas mãos, você consegue decidir isso de forma rápida e precisa, né? Agora, deixa eu te perguntar, Rodrigo, você tem um conhecimento muito grande de planilha, você é um cara planilheiro. Você senta numa mesa, conversar com uma pessoa, é muito fácil para você abrir uma planilha imediatamente, em linhas e colunas, e planilhar aquela conversa, e quando termina a conversa, você sai com um númerozinho final para tomar uma decisão. Isso é uma habilidade que eu valorizo muito em você. Para um cara que está nos escutando aqui agora, que está na pegada do desenvolvimento, né? Porque o Acelera é sobre isso, é sobre como que as pessoas se desenvolvem para poder abraçar oportunidades futuras, oportunidades da volta da pandemia e tal. Você considera... Estou pensando nisso aqui agora, tá? Não estava nem no meu script perguntar isso para você. Você considera o cara ser bom em Excel, ter os fundamentos do Excel bem enraizados na cabeça, uma habilidade fundamental de qualquer empreendedor? Isso é uma curiosidade, tá? Porque eu conheço o básico do Excel, mas não sou. As pessoas acham que eu sou um puta ninja de Excel, porque no meu curso eu falo muito de Excel, eu tenho um monte de planilha, eu compartilho um monte de planilha, mas na verdade não sou. Quem é ninja é você. Então, eu acho que é importante, tá? Eu acho que existe um mito do Excel, de ser difícil e tal, e não é. Isso eu estou falando, né, porque eu tenho familiaridade com ele de muito tempo, mas não é. Um curso básico ajuda muito. Mas eu acho que o mais importante que o Excel, nisso que você falou, como enxergar oportunidades, é você ter um raciocínio que eu chamo de raciocínio financeiro. O raciocínio financeiro, ele independe do Excel. Você pode não conhecer de Excel, mas você pode pedir para um amigo, para um funcionário, enfim. Mas se você tem um raciocínio financeiro, te dá muita credibilidade e te dá tranquilidade. O que é um raciocínio financeiro? É você ter as principais premissas do seu negócio na sua mente. Então, quais são as principais premissas de um negócio desse? Basicamente, assim, são várias, mas vamos falar das principais. Preço médio, número de pessoas que você vai atender no dia, isso é básico. Ter o seu CMV controlado, sua mão de obra controlada e ter as principais despesas muito bem controladas. Então, se você tivesse raciocínio, qualquer negócio que você for entrar numa padaria... Controladas, você diz elencadas, né? Sim. Elencadas e assertivas, e você conseguir visualizar elas claramente, né? Isso. Exatamente. Se você tiver esse conceito na sua mente, e é um conceito teórico, então, de novo, se você tem as receitas que você sabe de onde vem, suas vendas de comida, bebida, seu preço médio, se você tem isso na sua mente, se você tem na sua mente os seus principais custos e despesas, e o número de conversas por dia, se você tem isso na sua mente, fica muito mais fácil depois você ou fazer no Excel, ou você procurar alguém que faça para você. Então, eu acho que o mais importante de tudo, além do Excel, é claro, é você ter esse raciocínio financeiro, o que é o seu negócio. Eu acho que isso é importante pra caramba. É você fazer uma modelagem
financeira, mesmo que seja num guardanapo de papel, mas que você tenha os números claros. Eles podem estar sumarizados, né? Eles podem estar resumidos numa folhinha, mas que a origem deles seja uma coisa assertiva e que você, sobretudo, confie, né? Que você confie na origem dos números. Sim, exatamente. E isso, você, como empresário deste ramo especificamente, você tem que ter isso claro na sua mente, pelo menos esse conceito, ele tem que estar claro. E aí o próximo passo, obviamente, é o Excel, um curso aí de, sei lá, um mês ou até menos, se você for um pouco mais dedicado, já te dá condições de você jogar esses números, ou seja, você transformar esses números, esses conceitos em uma planilha. O Excel hoje, como eu falei, não é tão complicado como era antes, e você tem cursos aí muito, muito rápidos aí para te deixar... E fora que hoje em dia, que não tinha 10 anos atrás, 15 anos atrás, você tem disponibilidade de planilhas já modelo. Você não precisa nem criar uma planilha do zero. Você tem várias planilhas que já são modelos, que basicamente você só faz uma adaptação ali, preenche os números. Então, enfim, hoje está tudo muito mais fácil também. Bom, muito bom. Rodrigo, vamos mudar o tema. Eu tenho com esse assunto do Excel, porque eu lembrei, eu vou até contar essa história, mas vou contar lá um pouco mais para frente, de quando a gente comprou essa casa que estamos aqui agora, que eu estou no palco dessa casa, e a transformação que você teve de financeiro para o comercial. Essa história eu acho muito interessante, muito significativa. Sim. Da sua evolução profissional. Mas antes disso, como o tema do nosso painel aqui é como criar como conseguir a independência do seu negócio, eu queria que você desse um depoimento aqui para a galera que está nos escutando e quem vai nos escutar depois das gravações do Acelera Food Nation. Queria que você falasse qual é o meu papel no dia a dia da empresa. Tem alguma atividade que, se eu Marcelo Politi, não fizer na minha própria empresa, alguém vai sentir falta? Seja honesto, seja sincero. Olha, eu acho que o seu papel hoje é um papel importante. Uma resposta de sim ou não, primeiro. Sim. Tem alguma atividade que, se eu não fizer, alguém vai sentir falta? Sim. Não tem, cacete, não tem nenhuma atividade que... Para mim tem, porque você faz o aconselhamento, então é uma coisa importante. Você faz a mentoria do nosso negócio. Então, tá bom, às vezes uma decisão crucial... Tá vendo? Isso prova que não foi ensaiado. Não é a resposta que eu queria ter, mas tá bom, eu aceito. Gili, traz aqui para mim uma xicrinha desse negócio, por favor. Olha o Gili ali, ó, nosso cozinheiro. Não dá para mudar a câmera para te mostrar que tem gente trabalhando aqui, viu? Grande Giliardi. Vem cá, Gili, dá um alô para a galera aqui, ó. Aparece aqui, ó, na minha frente, aqui na câmera. Ó, dá um alô para a galera ali. Bom dia, pessoal. Esse é o cara responsável da nossa cozinha, só para vocês conhecerem, Giliardi. Eu não vou dar o arroba dele aqui, senão ninguém vai querer roubar. Não vai dar arroba, não. Nada de arroba. Galera lá, me adicionando, hein, seu Marcelo? Ele veio trazer um chazinho de abacaxi com gengibre e mel. Cara, que minha garganta tá braba aqui. Ô, Rodriguinho, vamos lá, voltando ao assunto, eu queria compartilhar com a galera a maneira com que a gente formatou o negócio, para que eu possa realmente ficar tranquilo com relação à operação. Eu não estando presente no dia a dia, sabendo que quem toca o dia a dia da empresa é você, claro. Rodrigo Oliveira, este senhor simpático que está aqui na nossa... compartilhando. Senhor é muita coisa, né? Mas tudo bem, vamos seguir aí. Compartilhando a tela comigo. Eu queria compartilhar com a galera a maneira como a gente formatou o nosso negócio. Há quanto tempo atrás? A gente passou... a gente teve a bênção, na verdade, tanto eu quanto você, de inaugurar o negócio enquanto a gente estava trabalhando para uma outra empresa. A gente éramos funcionários de uma outra empresa, enquanto a nossa empresa ia evoluindo, ia crescendo, né? A gente ia aumentando o número de centros de convenções que a gente administrava, número de centros de eventos, expandindo operações gastronômicas do nosso negócio, mas eu e o Rodrigo trabalhávamos numa outra empresa. Então, a gente teve essa bênção, né, de já ter pessoas encarregadas do nosso negócio desde o dia número 1, desde o dia 0. Mas foi, vamos ser sinceros, a partir de uns 5 anos atrás, que a gente resolveu levar a sério a formatação
dessa operação. Então, é isso que eu queria compartilhar com a galera. Como que a gente, me refresca a memória, como que a gente iniciou esse processo de formatação? Bom, vou um pouco antes disso. Nós temos sorte. A gente contratou um cara, né, o Surti, para ajudar lá atrás. Foi. Mas antes disso, lá atrás, bem lá atrás, há 17 anos atrás, a gente teve uma escola muito boa, que é uma escola de formatação de números, antes de formatação de processos, tá? Na verdade, foi um casamento incrível, porque quando eu conheci o Marcelo era muito focado em processo, de uma forma geral, né? Desde processo de venda até, enfim, de operação e tudo mais. E nós tínhamos lá na nossa empresa também uma formatação muito grande com números. Então, foi um casamento perfeito. O Marcelo também tinha essa coisa do número, mas faltava para a nossa empresa, para a empresa que a gente trabalhava, que não era nossa na época, uma formatação de processos. Há 4, 5 anos atrás... manual de operações lá gigante, hein, Rodrigo? O tamanho daquele manual de operações que a gente criou na T4F, que deve estar lá até hoje, deve estar sendo utilizado até hoje. Inclusive, eu tenho o CD desse manual de operações até hoje. Jura? Tenho esse CD até hoje. Então você vai compartilhar comigo, porque eu quero tirar umas colas dali. É bom. Mas aí, acho que uns 4, 5 anos atrás, o Marcelo, vocês não sabem, mas o Marcelo tem uns repentes de vez em quando na vida. Às vezes ele lê um livro, às vezes ele faz uns pensamentos no final de semana e tudo muda na segunda-feira, entendeu? Encontra o Osho. Encontra o Osho debaixo de uma palmeira em Maceió. Tem uma série de coisas que já aconteceu na vida do Marcelo. E aí teve um dia que ele falou que leu um livro, acho que foi umas férias que ocorreu no final de um ano, assim, talvez lá para 2016, por aí. Ele passou umas férias e tal, e leu um livro que em inglês chama, acho que Traction, né, ou Tração em português, alguma coisa assim. Exatamente isso. Isso, e aí, a partir desse livro, que é um livro em inglês, não tem, ou pelo menos não tinha até pouco tempo atrás em português. Tem, infelizmente não tem ainda. Infelizmente, eu mesmo não domino a língua inglesa, infelizmente, então... Aliás, um erro grave que eu venho te Um erro crasso. Há 50 anos, ó, vou colocar o nome do livro aqui, ó, Traction, vou colocar para a galera aqui, ó. E esse livro conta uma maneira que você tem de gerir parte da sua empresa através de um... Eu estou resumindo, Marcelo é muito mais especialista do que eu nesse negócio. E é uma maneira de você gerir parte da sua empresa, né? Principalmente ali os principais cabeças da empresa, os principais funcionários, de uma maneira organizada e assertiva, uma maneira que você possa cobrar resultado, possa falar sobre números, falar sobre problemas da semana, falar sobre problemas de funcionários, problemas de parceiros, de uma forma bem objetiva, com horário, com minutagem para cada tema. E isso realmente revolucionou a nossa empresa. Isso que você está falando, Rodrigo, é a formatação do sistema de reuniões, né? Acho Exatamente. Que é legal mencionar esse assunto, explorar um pouco esse assunto. Fala. E aí, só para vocês terem uma ideia, a gente implantou isso em, acho que 16, mais ou menos, 2016, quando a gente adquiriu as operações do Jardim Leopoldina, de onde o Marcelo está falando. Não existia isso, obviamente, a gente implantou os próprios funcionários, detalhes, funcionários que não participavam da reunião, vieram me procurar dizendo que a partir do momento que começou a ser feita esta reunião, que eles nem sabiam que reunião que era, com os líderes, mas as coisas haviam melhorado na empresa. O trabalho deles havia melhorado. Ou seja, nossa reunião formatada dos líderes fizeram com que os funcionários que nem participavam dessa reunião, que eram funcionários mais executores, assim, mais operacionais, tiveram a consciência de que essa reunião foi benéfica para todos. Então, acho que isso prova a importância de formatações, de uma forma geral da empresa. Estamos falando de reunião, mas se você pensar de uma forma geral, o quanto formatar as coisas ajuda. Mas a gente pode, Rodrigo, deixa eu só... porque eu tenho isso muito claro na minha cabeça, essa formatação de reunião é uma coisa importante, porque reunião é parte da vida. Não tem como, toda empresa faz reunião. E geralmente as reuniões são chatas pra cacete. Cara, eu lembro todas as reuniões que eu participava das outras empresas, eu ficava pensando assim, como que dá para melhorar essa parada? Como que dá para melhorar uma reunião para ela não ser chata? E aí, esse cara, chama Gino Wickman,
vou colocar aqui também no chat o nome do cara, o autor desse livro do Traction, ele dava uma fórmula para realizar a reunião que eu achava interessantíssima. Ele falava assim, cara, a reunião tem que demorar 1h30, e a reunião uma vez por semana, com os principais lideranças do seu negócio, durante 1h30 cravada no relógio. Isso significa, se a reunião é às 4 horas, ela começa às 5:45. Se chegar às 4 horas e não começar, quem chegou às 4 horas já está atrasado, que deveria ter chegado às 5:45. E eu vou te contar que é brabo, né? Rodrigo, quanto tempo a gente conseguiu, quanto tempo a gente levou para implementar a estrutura dessa reunião? Cara, quão insistente a gente foi... 1 ano. Para conseguir fazer com que esse negócio funcionasse. Cara, porque a reunião funciona assim. Cara, você tem que ser muito, muito diligente, né, para conseguir implantar esse processo. Mas depois que você consegue, funciona. Então, a reunião é dividida assim. São 5 blocos de 5 minutos. 6 blocos de 5 minutos, que dá 30 minutos. Tá? Então, o bloco inicial de 30 minutos e o bloco final de 60 minutos. Então, deu 90 minutos, 1h30. Depois de 1h30, a reunião se encerra, não importa o que esteja acontecendo no mundo. E como é que a gente divide esses 5 minutos? Esses primeiros 30 minutos divididos em blocos de 5 minutos. Então, primeira coisa, que a gente chama de good news. Lembra good news? O Rodrigo era um. O Rodrigo era um que chegava... Nossa, sempre azedo, mal-humorado. O Marcelo inventa reunião 9 horas da manhã para uma empresa de eventos, cara, e começa a trabalhar 2 da tarde. Imagina. Aí, cara, chegava na reunião, por que esses 5 minutos de transição, que a gente só falava de good news, só notícias boas, é importante no início, nos 5 minutos iniciais da reunião? Porque todo mundo chegava que nem o Rodrigo chega azedo. Por quê? Porque, cara, você tem os problemas que você está enfrentando no seu departamento, as coisas que você está lá com a sua esposa, com o seu filho, você vem mandando mensagem até entrar na porta da reunião, você está ali resolvendo um problema sério. Cara, você não entra na reunião com a mentalidade de sair do seu negócio e entrar, né, e olhar o seu negócio de fora, que é o objetivo da reunião. Todo mundo está ali, o quê? Para olhar para o negócio, e não para olhar, não para estar olhando de dentro do negócio. Então, para você conseguir se abster, extrair, você tem que mudar uma chavinha na cabeça, que é esse negócio de good news. Então, cara, eu quero saber quais notícias boas vocês têm para me dar. Pessoal, profissional, da empresa, mas só notícia boa. Aí o que acontece? Imediatamente ninguém começa a falar de problema. Não, que não sei o quê, que fulano não sei o quê me atrapalhou. Não, notícia boa. Não, mas não, notícia boa. Até a galera se acostumar que os primeiros minutos eram de notícia boa, para você conseguir fazer essa transição de estado de espírito, né? Foi complicado, demorou muito tempo, mas é importantíssimo. Aí, os segundos 5 minutos são os indicadores do negócio. É outra coisa também, né, Rodrigo? Lembra quando... Cara, até a gente chegar nos indicadores, porque no começo a gente queria colocar todos os indicadores do mundo. Né? A gente fala, não, vamos analisar os indicadores, beleza, bota aí 55 indicadores. Não, até a gente chegar nos 5 principais indicadores do negócio. E que tem relevância para uma reunião semanal, né? Como? Que tenha relevância para uma reunião semanal, né? Sim, que faça você realmente ver se você está caminhando, né, em direção às suas metas, aos seus objetivos, ou não. Então, 5 minutos de indicadores. Só olhar de indicadores. Só que aí o que acontece, Rodrigo, quando você começa a analisar indicadores? Aí a hora que Qual você começa... que a gente tem? Como? Qual a tendência que a gente tem quando começa a analisar indicadores? Então, a tendência é, primeiro, cobrar resultado. Então, segundo, querer discutir. Não? E querer discutir, e querer saber o porquê do porquê. Né? Porque sempre há uma justificativa, por incrível que pareça. Eu me lembro de algumas sensacionais, acho que a Carol deve estar ouvindo aí, não me leve a mal, Carol, nada pessoal. Sempre tinha um feriado na semana. Você lembra disso ou não? Quando vendia? Essa semana tem feriado na terça, essa semana tem feriado na sexta. Então sempre... A desculpa por não ter vendido, a desculpa para ter farrapado no número da venda, né? Sempre tem uma desculpa. E aí, a gente tinha que cobrar, quer dizer, tinha que... E também não era cobrar por cobrar, né? Você tem que ter, enfim, maneiras de cobrar e dar também subsídio também para os funcionários poderem fazer o trabalho deles melhor também. Também não adianta só cobrar também, não dá nada em troca, porque também não vai resolver nada, né? Total.
Então, mas, Rodrigo, esses primeiros 5 minutos que a gente demorou para conseguir isso é resistir à tentação de não querer discutir os indicadores neste momento. Por quê? Porque os últimos 60 minutos da reunião, que a gente chama de IDS, que é identificar, definir e solucionar, né, os problemas, é aí nesses 60 minutos que a gente vai discutir os problemas. Só que a tendência das pessoas é o quê? Olhar os indicadores na painel, na televisão e querer imediatamente se justificar. Não, isso aconteceu por causa disso. Não, isso aconteceu por causa disso. Não, galera, nós só estamos aqui para ver. Se tiver alguma coisa que a gente queira, que a gente acha que é pertinente discutir sobre os indicadores, a gente coloca lá embaixo, né, na parte IDS da reunião, nos 60 minutos seguintes da reunião, e deixa como um pontinho possível de discussão. Aí a gente ia, aí tu me fala, pô, eu quero discutir. Não, não é agora. Agora é hora de olhar os indicadores de frente. Cara, isso muda vidas quando a gente consegue implantar esse sistema. Você que está escutando essa conversa minha com o Rodrigo, anota isso, porque é o melhor sistema de reunião. Olha que eu já participei de reunião em 500 empresas diferentes. Não existe sistema melhor de fazer reunião do que esse. Terceiros 5 minutos. A gente já falou da Good News, dos indicadores, e aí a gente lembra o que a gente chama de ROCs do trimestre, que são as metas do trimestre que a gente estabelece a cada 3 meses. A gente faz uma reunião e estabelece as metas de todo mundo. Cada um tem as suas metas principais. 1, 2, máximo 3 metas, né, do negócio. Aí, o que o integrador, que era eu antigamente na minha empresa, e hoje é o Rodrigo, que é o integrador da empresa, faz nessa reunião? Fala, galera, me diga as metas do nosso negócio, como que está sendo. Mas eu não quero saber agora os detalhes. Eu não quero que a gente discuta as suas metas. Eu não quero que a gente reveja as suas metas. Por quê? Porque nós só temos 5 minutos. Lembra disso, Rodrigo? Sim. Eu quero que você me fale só isso ou isso. Eu quero que você me faça um gesto. Essa meta pela qual você é responsável nesse trimestre, se você me fizer esse gesto, eu vou falar, puta, legal, esse cara essa semana se dedicou a essa meta. Estamos caminhando em direção a essa meta. Se o cara me fizer isso, eu já sei que não está rolando, que ele não se dedicou, que ele não fez nada para essa meta. Beleza. Se eu quiser colocar isso como ponto de discussão, beleza, eu coloco aonde, você já sabe, nesse momento, você que está na audiência nos escutando, aonde? Na segunda parte da reunião, nos 60 minutos no IDS. Então, você percebeu que esse primeiro momento, a gente só está olhando o quadro na nossa frente? Tá? Aí, a gente tem, depois das metas, a gente tem as notícias de clientes, parceiros e funcionários. Só notícia. Funcionário tal, putz, sofreu um acidente, aconteceu não sei o que, se queimou no fogão. O parceiro tal, puta, farrapou, em vez de montar aquela montagem do evento, o cara foi mal, o funcionário dele brigou com o cliente, não sei das quantas. Ou não sei o que. Só notícia, 5 minutos de notícias sobre clientes, parceiros e funcionários. Só notícia. Aí depois, o to-do list. Essa parte é 5 minutos também. O que é o to-do list? Fala, político, como que a gente faz um to-do list em 5 minutos? Por quê? Porque a discussão vai ter na parte do IDS. Os 60 minutos que a gente vai estar conversando sobre os assuntos vão gerar um monte de tarefas para cada um. E aí essas tarefas vão ser escritas nesse to-do list, né? O que fazer. E aí nesses 5 minutos, o integrador, ele está o quê? Ele está só cobrando. Fez isso? Sim ou não? Sim ou não? Ainda não quero saber o porquê. Eu quero saber se você fez. Por quê? Porque aí a pessoa que está na reunião, ela sabe que ela vai ser cobrada. A pessoa, quando sabe que não vai ser cobrada, tende a não fazer, porque o ser humano é assim. Ou estou enganado, Rodrigo? O ser humano, se sabe que não é cobrado... A zona de conforto é a melhor zona do mundo, né? Mas, então, esse to-do list, o cara sabe que ele vai ser cobrado. Mas também não quero grandes explicações. Mesma coisa, fiz, não fiz. Fiz, não fiz. Fiz, não fiz. Se o cara fez o que ele estava suposto para fazer na semana passada, o que a gente faz? Risca. Simplesmente risca dali. Beleza. Se o cara não fez, não tem problema. Quer dizer, tem problema. Mas vai continuar ali. Passou uma semana.
acaba fazendo. Você chega em toda reunião, tá lá o seu nome, o que você não fez na semana passada. Então fica meio constrangedor. Então, uma pressão indireta, você acaba fazendo, não tem outro jeito, né? Cara, não, Rodrigo, não tem como, cara, porque você não precisa ser rude com as pessoas. Não, de maneira alguma. Você não precisa ser grosso com as pessoas, mas o fato da pessoa olhar ali, que tem uma listinha de to-do list todas as semanas, e que aquela pendência daquela pessoa está lá há 3 semanas, cara, já faz com que ela se sinta mal, você concorda? Sim. Sim, como eu falei, gritar com ninguém, cara. Não existe isso. Até porque também, né, o respeito e, enfim, educação prevalece em qualquer sentido, né? Então, né? Bom, e aí acabou. Quer dizer, o to-do list é a 6ª etapa dessa primeira etapa, dos primeiros 30 minutos da reunião. Aí é o seguinte: nesse momento, a gente já colocou algumas coisas para o IDS, para essa segunda parte da reunião. Coisas que a gente viu lá no painel de indicadores que estão fora da curva, metas que não foram atingidas, mas que são importantes e a gente tem que discutir, problemas de clientes, parceiros e funcionários que, esse sim, o cara quis matar o outro na cozinha com uma arma. Temos que discutir esse assunto. A gente não discutiu isso naqueles primeiros 5 minutos aqui. A gente jogou para essa parte da reunião como pauta, né? Então, você percebe que a primeira parte da reunião só tem um objetivo: alimentar a segunda parte da reunião, que é os 60 minutos. Só que aí chega nos 60 minutos... Pessoal, essa dica de como fazer reunião é a coisa mais importante que você está vendo no Acelera Food Nation, por incrível que pareça, tá? É que você não percebeu ainda, de repente, a importância disso para a sua vida. Quando chega no momento de discutir, o que acontece, Rodrigo? Você tem lá 10 coisas, né? Geralmente era assim. Quantos tinha na América? Um monte de... sei lá, se tinha 8 na reunião, pelo menos 2 cada um, uns 10, 12. Uns 10, 12 itens, fora as pendências da semana passada. Bom, enfim. Sim. Aí, esse era um outro truque que a gente aprendeu também com o meu amigo Dino Wickman, e que funciona muito bem. Cara, escolhe só os 3 pontos que você queira discutir nesta reunião de hoje. Porque ninguém merece discutir mais do que 3 pontos a fundo. E se você escolhe... Aí a discussão é a fundo mesmo, você tem que resolver definitivamente cada um dos pontos, né? Sim, se você quer resolver, né, os pontos, você tem que escolher no máximo 3. E Rodrigo, eu me lembro, cara, quantas vezes a gente escolhe... porque isso já é uma discussão democrática, né? Fala assim, bom, galera, aqui estão os 10 pontos. Quais são os 3 primeiros que a gente vai querer discutir nesses 60 minutos, elencados primeiro, segundo e terceiro. E é importante se elencar primeiro, segundo e terceiro para começar pelo 1, né? Cara, quantas vezes, Rodrigo, a gente falou, beleza, então vamos elencar os 3 pontos. 1, 2 e 3. Cara, a gente ficou 60 minutos no 1. Sim. Mas tem que resolver. O importante é que começa e termina, né? Nesses 60 minutos tem que terminar pelo menos um dos 3 assuntos com uma solução definitiva, de preferência, né? Nem sempre dá uma definição, uma resolução definitiva, mas a tendência é que isso seja feito, porque senão também começa a encavalar muitos assuntos e aí perde-se um pouco o controle. Mas dá para fazer sim, isso aí é tranquilo. Não, e pelo menos, mesmo que você resolva um único problema, né, a tendência é a galera perguntar o seguinte: mas e o que aconteceu com o número 2 e o número 3? Não foram discutidos? Vai ficar só para a semana que vem? Sim, vai ficar para a semana que vem. Ou não, você pode discutir ele na paralela. Não, você pode resolver ele antes da semana que vem. Mas pelo menos a gente está gastando a energia daquela galera que se dedicou uma vez por semana para sentar junto e tentar resolver um problema. Lembra que reunião, só existe um propósito da reunião: resolver problemas. É isso aí. Você não tem nenhum porque problema. Senão você desanima também. Reunião. Não, rola um desânimo também, a frustração, né? Porque se você perde lá seu tempo, não, quer dizer, você não perde tempo, mas se você está ali disponibilizando seu tempo e não tem solução, cria uma frustração para a semana seguinte, né? Então tem que resolver problema e tem que encarar o problema, porque muitas vezes tem problema que é o que o Marcelo chama, tem umas frases do Marcelo muito boas, uma tem problema ruim e problema bom. Problema bom é quando você tem que decidir se você vai investir numa casa nova ou vai investir na sua própria casa. Isso é um problema bom. Problema ruim é quando você tem que lidar com alguma coisa que é chato falar. Às vezes o
comportamento de um funcionário, às vezes uma compra que não foi feita de forma correta, às vezes uma venda que não foi feita de forma correta. Então, são assuntos, ou ter que lidar com o cliente também, que o cliente às vezes se comporta de uma forma que não é legal e você tem que lidar com isso. Então, os problemas, mesmo sendo ruins, tem que ser enfrentado mesmo e não tem que deixar para depois, não. Se, claro, obviamente, der tempo no meio da reunião, né? Porque quando você não estabelece um método para solucionar problemas nos nossos negócios, né, um processo, eu adoro falar processo, um sistema para resolver problemas nos nossos negócios, você não tem um processo para isso, uma coisa que funcione, que tenha regularidade e que aconteça todas as semanas, a tendência é essa que o Rodrigo falou, a gente se desvia, cara, porque é confortável você não discutir problema. Só que, cara, não dá para ser assim, ninguém toca um negócio evitando discutir problema. Então, quando você sente e decide resolver, cara, um problema, é muito chato, é muito desconfortável, como o Rodrigo falou, mas fundamental. Fala, Rodrigo, o que você ia falar? Não, a gente falou da reunião, mas eu me lembro que existem outras formatações que a gente também fez. Foi um monte. Controle de caixa, reunião de resultado, que é mais ou menos isso que o Marcelo falou também. Definição, a gente definiu quadros de responsabilidade ao longo de um período também, que a gente precisou fazer isso até para não só a sociedade, como que nós somos 3 sócios, mas como também os principais líderes da empresa, né, com a responsabilidade de cada um. Isso foi bem legal. Fala um pouco dos papéis do quadro de responsabilidade, cara, para a galera pirar. Eu não sou muito bom nisso, mas eu vou tentar aqui, você vai me corrigir, com certeza. Basicamente, existem 3 papéis, né, que é o do acionista, né, do visionário, que a gente chama de visionário, e do integrador. O integrador eu vou explicar um pouco, e o Marcelo explica o visionário, que ele é melhor do que eu para explicar. O integrador, ele é uma espécie de... Eu acho que a palavra resume bem. Ele tem que integrar a reunião, ele tem que integrar a equipe, ele tem que ser tem que ter um papel ali meio que de centro, assim. Ele tem que ouvir as pessoas muito, ouvir as dores das pessoas e tentar conciliar ali, de alguma maneira, a equipe, né, de uma forma geral. Isso não só nessa reunião que o Marcelo falou, que existe esse papel formatado nessa reunião de integrador, né? Seria meio que um comandante assim da reunião, aquele que tem que ter o bom senso, porque essa reunião, assim como essa reunião é um espelho da empresa, assim como na reunião, na empresa pode haver discussões entre funcionários, pode ter problema com o cliente, enfim, qualquer que seja o problema, o integrador ele tem que ter aquela visão mais conciliadora e mais ouvinte, e tomar decisões mais amenas e corretas, firmes, mas que não tenha um papel desagregador. Ele não tem um papel de conflito. Ele não pode ser uma pessoa que cria conflito. Eu e o Marcelo já trabalhamos numa empresa que o Marcelo chamava, que era gestão de conflito. O presidente da empresa, ele geria a empresa por conflito. Então ele colocava um diretor contra o outro, ele achava que isso dava resultado. E na verdade até dava, mas assim... Não é sustentável. Até quanto também isso é bom. E o integrador ele faz exatamente esse papel contrário, quer dizer, ele tenta, meio que como um técnico assim, de futebol, tenta pegar o melhor de cada um. Parece meio só, como se diz, parece meio só didático, assim, né? Meio só palavras, mas funciona muito bem. É meio teórico, né? Parece meio teórico, mas não é. Na verdade, você consegue atingir aí na prática mesmo e ver resultado disso de forma... E olha que eu sou uma pessoa que demorei... Eu sou uma pessoa que falando um pouco de mim ainda sobre... Eu acho que esse depoimento é válido, porque tenho certeza que dentro de todos aí tem pessoas que têm esse perfil. Eu tinha um perfil muito difícil. O Marcelo me chamava de resistente. Eu era um cara muito resistente para coisas novas, para teorias novas. E isso, obviamente, me atrasou do ponto de vista de gestão por um período. Quando eu dei um clique na minha vida e percebi que não, que a gente tem que abrir realmente espaço para novas teorias, espaço para novas informações, novas técnicas de administrar uma empresa, eu acho que veio aí com isso um ganho de produtividade, um ganho de relacionamento muito grande.
Então, eu sou a prova viva que resistir a coisas novas não é bom para ninguém. Então, você está sempre aberto para situações diferentes, enfim, e oportunidades diferentes também na gestão de um negócio, né? Eu acho que isso é importante. A gente muda, não só como empresários ao longo de um período, mas a gente muda também como ser humano. Eu acho que tem uma coisa meio que tá perto da outra. Agora, o Marcelo explica mais o visionário, que é mais a missão do Marcelo na empresa hoje em dia. Então, não era, né, Rodrigo? Porque eu fazia o papel de integrador. Eu era esse cara que estava com o nariz enfiado na empresa, que ficava lá, que coordenava todas as reuniões, mas um determinado momento, e esse livro foi muito bom na minha vida, porque ele me despertou esse negócio, essa mudança de papel, né, de você ir de integrador para visionário, quando você quer dar o passo da fase 2 para a fase 3 do seu negócio, você quer olhar o seu negócio mais por cima, você não quer mais ficar no dia a dia do negócio, você tem que identificar alguma pessoa na sua equipe que possa assumir um sócio ou um funcionário de alto nível da sua empresa que possa assumir esse papel de integrador para que você possa partir para o papel de visionário, que é o quê? Que é aquela pessoa que não está mais no dia a dia, que está olhando o negócio por cima, que está olhando no mercado oportunidades que vão surgindo, que está fazendo network, que está se relacionando com outras pessoas, que está olhando novos modelos de negócio. E foi aí que a gente fez esse acordo entre visionário e integrador com o Rodrigo, né, que era um cara financeiro, né, mas quando a gente assumiu esse espaço aqui, o Jardim Leopoldina, a gente não era muito forte no mercado de casamentos, né, Rodrigo? A gente vendia... era muito bom no corporativo. Nos nossos outros espaços, a gente vendia casamento, mas não operava o casamento, né? A gente não tinha uma operação própria de casamento. Quando a gente assumiu esse espaço aqui, o Rodrigo, ele que era um cara financeiro, né, foi bem interessante essa transição, né, Rodrigo? Ele falou assim, cara, eu não entendo direito como é que as meninas estão fazendo a venda de um casamento, porque é um negócio que envolve muito dinheiro, né? Tanto para o noivo, para a noiva que estão querendo casar, quanto para a empresa que está querendo operar aquele casamento, mas, cara, não é planilhado. As pessoas não fazem uma reunião comercial planilhada. Eu falei, Rodrigo, senta lá na mesa e dá uma olhada, começa a planilhar a conversa. E o Rodrigo, que é bom, rápido de planilha, ele já tinha a resposta. Antes da nossa pessoa comercial, né, saber como perguntar, ir lá, espera aí que eu vou te dar a resposta, vou lá falar com o meu chefe e voltar. Cara, na área comercial você tem que ter rapidez. E o Rodrigo já estava com a resposta pronta no computador dele, ali para dar essa resposta. E aí, com o tempo, ele foi dando a resposta direto para o cliente, falando com o cliente, conhecendo o cliente, dando opinião, né, na jornada do noivo e da noiva, e começou a se tornar um cara comercial. Foi quando eu falei assim, cara, olha só, o Rodrigo já é um cara financeiro, tem minha confiança total, entende de números, entende de planilha, virou um cara comercial. Vamos fazer essa transição. Ele é o cara para fazer a transição, para que eu possa exercer esse papel de visionário e tenha um integrador que eu confie, né, administrando a empresa. Então, Rodrigo, que, assim, só para a gente já ir concluindo a nossa conversa, né, a guinada que você deu nos últimos tempos, desde que a gente entrou seriamente nesse mercado de casamento e, consequentemente, você virou o integrador oficial, né, o diretor-geral responsável pelo dia a dia da empresa, se tornou aí o rei do comercial dos casamentos, né? Cara, eu acho que a sua evolução foi muito grande, a empresa se beneficiou muito disso, e eu queria contar essa história, ainda bem que a gente teve essa oportunidade de contar essa história aqui no Acelera. Eu espero que a galera esteja tirando proveito, né, dessa nossa jornada, porque é uma transição que eu aconselho para todo mundo que queira ir do ponto A para o ponto B. Né? O ponto A, que você tem uma operação legal, beleza, bacana, e o ponto B é que você quer crescer essa operação, você quer expandir, você quer ir para outros mercados, você quer ir para outros negócios, você tem que ter, você como empresário, né, uma cabeça de
de expansão. Mas para isso você tem que formar um time dentro da sua empresa que não deixe a peteca cair no dia a dia. E o Rodrigo é esse cara na nossa empresa. Eu gostaria de fazer um testemunho aqui, um pouco daquilo que o Marcelo falou. Primeiro, isso não seria possível se o Marcelo não deixasse, não me deixasse livre para essas atividades, enfim. Ele poderia ser um sócio que não permitisse esse tipo de situação, ou que não concordasse, enfim. Primeira, liberdade, isso é importante. Segundo, é que você tem que conhecer muito bem o seu negócio. Isso parece meio frase de PowerPoint, sei lá, uma frase feita, mas isso é um mantra. Se você não conhecer muito bem o seu negócio a fundo e saber, basicamente, pelo menos, o que muitas pessoas fazem e saber bem avançado o que o seu departamento de vendas faz, porque esse é o coração de qualquer empresa. Seja uma hamburgueria... A gente demorou um tempo para perceber isso, né, cara? E no meu caso, essa vamos chamar de migração da área financeira para a comercial, ela se deu por curiosidade mesmo, por participar do dia a dia do comercial, das vendas, e querer saber o que estava acontecendo na empresa, até que eu fiz a primeira venda. Me lembro até hoje, a primeira venda que eu fiz. Você ficou emocionado? E ainda fico, porque assim, eu nunca tinha vendido uma palmeira, sei lá, um vaso, uma cebola. E o que eu acho que mais importante disso tudo é que, primeiro que eu, enfim, passei a conhecer melhor o negócio e como profissional também crescer, mas o mais importante é saber as dores do departamento comercial. Eu, como financeiro, não sentia as dores do departamento comercial. Eu era muito rígido e muito duro, né? E como qualquer financeiro, ou pelo menos a maioria deveria ser, com relação à austeridade nos gastos e etc. E eu comecei a ver que o departamento comercial tem que ter um olhar diferente para ele, você tem que dar para ele muitos subsídios para que ele possa... Liberdade para fechar negócio, né? E operar, e assim, às vezes não é só dinheiro, é apoio também. Não é só dinheiro. Dinheiro é fácil, você vai lá e libera. É apoio, é entender as dores mesmo, de o que eles estão precisando, será que esse não que eu estou falando é um não que vai prejudicar a empresa ou não? Enfim, eu acho que... motivar a pessoa. Isso, e principalmente motivar, porque quem vende tem que estar sempre motivado. Se dá um comercial que está a ponto de vender alguma coisa, cara, você está desmotivando para burro ele, mas ele tem que entender o porquê desse não, né? Exatamente. Enfim, isso me ajudou bastante, e me ajudando, obviamente, ajudou a empresa também, porque a gente, por exemplo, em 2019, eu falo 2019 porque foi o ano antes da pandemia, a gente cresceu 50% no número de faturamento, praticamente. No número de eventos e número de faturamento de 2018 para 2019. E na pandemia a gente investiu quanto por cento? Não, esquece! Enfim, então, o quanto é importante você se dedicar aos seus negócios, conhecer muito bem ele, e se você achar que você tem oportunidade de dar uma transformada na sua carreira também, eu acho isso importante. E eu não acreditava em nada disso, viu? Quero deixar muito claro. E hoje eu acredito piamente. É verdade, cara. O Rodrigo era resistente a qualquer tipo de inovação. E ele mudou muito. Eu confio muito no seu trabalho. A sua evolução está impressionante nesses 3 últimos anos. Você está voando no comando da nossa empresa. Eu tenho muito orgulho de você. Rodrigão, obrigado por participar dessa conversa. Tenho certeza eu que agradeço. Que a galera está pirando aqui com esse nosso papo. Como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Então, era as partes que a gente combinou que não era para você falar, né? Então, como eu falei, eu sou meio resistente. Então, isso inclui também as redes sociais. Mas, já que o Marcelo falou, no Instagram eu sou o Rodrigo Oliveira. Pronto, eu sou o Rodrigo Oliveira. Vocês podem seguir o Rodrigo nas redes sociais. Ele vai abrir o perfil dele, porque ele está mudando esse mindset dele a partir de agora. Se ele não abriu ainda, vai abrir hoje. É isso aí, Rodriguinho. Grande abraço. Falou, gente. Obrigado a todos, espero ter esclarecido e ter contribuído de alguma forma. Obrigado, cara. Uma boa semana a todos. Valeu.